O gráfico representa a velocidade v que se desloca sobre uma reta em função do tempo t. O deslocamento da partícula no intervalo de 0 a 8 segundos foi de quantos metros? Primeira coisa para se tomar cuidado nesse tipo de questão é olhar para as alternativas. Repara que você tem valores que coincidem em módulo, mas que se diferenciam pelo sinal. Então eu não tenho itens perigosos aí. Como é que eu vou resolver a questão? Mas só de olhar para esses itens, e aí eu enxergo menos 32 mais 32, menos 16 mais 16, eu já sei que eu preciso tomar cuidado. E ainda tem aquele valor zero que aparece na alternativa C, que eu vou te mostrar porque que ele é perigoso. Mas antes disso, vamos interpretar o gráfico. Ora, eu tenho um gráfico da velocidade que me mostra uma velocidade em metros, começando com o valor 4, e que ao longo do tempo de 8 segundos, essa velocidade vai diminuindo linearmente até chegar ao valor zero. Depois ela passa a valores negativos e vai aumentando de módulo até chegar a 4 metros por segundo novamente. Bom, que conclusões eu posso tirar a partir desse gráfico? A velocidade está variando linearmente, o que faz a velocidade variar é a aceleração. Se a velocidade varia linearmente, é porque ela está variando uniformemente, ou seja, ela diminui ou aumenta sempre a mesma quantidade a cada segundo que passa. Nesse caso, então, é um movimento uniformemente variado. O que eu tenho aqui é, durante metade do tempo, a velocidade de fato diminuindo. Ela começa a 4 e vai diminuir 4 segundos depois. Então eu tenho um movimento retardado. Aí, a partir daquele instante 4, eu tenho a velocidade aumentando de valor. E aí, de repente, você pode pensar assim, mas Delfrânio, o que eu aprendi em matemática é que esse menos 4, ele, por exemplo, é menor do que menos 3, menos 2, menos 1 e menor do que 0. Mas isso é lá em matemática. Isso aqui não é o valor puro menos 4. Isso é menos 4 metros por segundo. Então vamos interpretar. Isso é o valor e o sinal de uma grandeza física, que nesse caso é a velocidade. Quanto vale a velocidade no instante 8 segundos? A velocidade vale 4 metros por segundo. O sinal de menos é para dizer que o sentido do movimento agora é invertido em relação ao que era no início. Então eu tinha antes, durante os 4 primeiros segundos do movimento, eu tinha velocidade positiva, porque eu tinha o móvel indo num determinado sentido, e aí agora a velocidade passou a ser negativa, porque o movimento inverteu de sentido. E isso é muito coerente. Se eu sei que de início a velocidade estava diminuindo, então eu tenho um movimento retardado. Sei lá, imagina que é como se fosse um cara correndo com um elástico amarrado lá na árvore. Então ele vai correndo, vai correndo, vai correndo, a velocidade vai diminuindo, ele vai parando, até que ele para. A velocidade é zero. Mas se lembra que o elástico ainda está puxando, então ele é puxado de volta. E aí então ele para de ir e começa a voltar. Ele desacelera e começa a acelerar de volta. Por isso que se diz em cinemática que o instante em que o movimento inverte o sentido é exatamente no instante em que a velocidade se anula. Pensando dessa maneira, nós temos então um movimento de ida e depois um movimento de volta. E aí nós podemos então diferenciar o deslocamento e o espaço percorrido. Vamos fazer isso olhando para o gráfico? Ora, repara que nesse caso eu não posso falar em velocidade igual a espaço sobre tempo. Por que não? Porque isso funciona bem quando a velocidade se mantém constante. Não é o caso. Aqui eu estou diante de um movimento uniformemente variado. E aí eu posso apelar para as propriedades cinemáticas dos gráficos das funções horárias. Num gráfico da velocidade em função do tempo, eu sei que a área do gráfico, a área sob o gráfico,
representa o valor numérico do espaço percorrido, o valor numérico do ΔS. Nesse caso, então, o espaço percorrido durante os primeiros 4 segundos, levando em consideração que a figura é um triângulo de base 4 e de altura também 4, isso me daria uma área de base vezes altura sobre 2, ou seja, 8. Isso significa, então, dizer que há um espaço percorrido, ou um deslocamento, nesse caso, de 8 metros. Agora, vamos colocar um referencial aqui, para poder a gente entender a inversão do sentido do movimento. Vamos imaginar que o móvel partiu da posição 0 metros. Aqui é o espaço medido em metros. Se houve um movimento de 8 metros a favor da trajetória, então o móvel se encontrava nessa posição 0 metros no instante 0 segundos e chegou na posição 8 metros no instante 4 segundos. Ele deslocou-se então dessa posição, movimentou-se até aqui. O detalhe é que nesse instante, nessa posição, a velocidade acaba e o móvel começa a voltar. Se então dizer que agora vai haver um movimento no sentido contrário, partindo da posição 8 metros no instante 4 segundos, observa o espaço que vai ser percorrido na volta do movimento. Nós temos de novo um triângulo de base 4, porque aqui é 8 e aqui é 4, então a diferença é 4. E a altura 4 também. Não estou levando em consideração esse sinal, que esse sinal aqui só tem significado físico e não matemático. Mais uma vez, então, uma área de 8 equivalente a um espaço percorrido de 8 metros. Então, se ele percorre 8 metros voltando, então vai voltar à posição original, isso agora no instante 8 segundos. O móvel estava nessa posição, partiu em direção a essa posição final. Significa então dizer que houve um deslocamento de 8 metros na ida, mais 8 metros na volta. E agora é onde vem aquela diferenciação que eu te falei do que é deslocamento e o que é espaço percorrido. Repara que o móvel andou pra caramba. Ele andou durante 8 segundos, 8 metros para ir e 8 metros para voltar. Se a pergunta fosse o espaço efetivamente percorrido pelo móvel, eu teria que dizer 8 metros para ir, 8 metros para voltar, o que daria 16. E aí, se você pensa desse jeito e olha para as alternativas, vai querer marcar a resposta D de dado. Mas veja bem, a pergunta foi o deslocamento. Deslocamento é o ΔS, é a variação de posição. É a diferença entre a posição inicial e a posição final. Então, se o móvel saiu da origem, foi 8 metros para lá e voltou 8 metros para cá e parou onde estava no início, posição inicial, 0 metros. Posição final, 0 metros. E a diferença entre a posição inicial e a posição final? 0. Por isso, aquela alternativa C que vai funcionar como a alternativa correta. Nesse caso, a alternativa correta, C de casa, porque foi pedido o deslocamento. Muito cuidado com a alternativa D de dado, que seria a resposta se fosse pedido o espaço percorrido.